Fala, meus amores, professor Clebinho na área para te convidar para mais uma aula de física. Essa aula será uma aula bem importante, principalmente para quem está se preparando para o Enem, porque é uma aula dentro dos assuntos da termodinâmica sobre o ciclo de Carnot. Antigamente era chamado de máquina de Carnot, mas o que será que é isso? É o que você vai aprender na aula de agora. Agora veja bem, se você não está inscrito no canal, dá aquela pausazinha agora, se inscreve, é super rápido, é de graça, é muito prático para você. E dá uma moral pra caramba aqui no canal. Então já deixa um joinha, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, deixa um joinha, comenta alguma coisa, por favor, comenta alguma coisa aqui nos comentários dessa aula. Pode ser uma sugestão, de repente, para uma outra aula. Quem sabe, de repente, eu faço uma aula com o tema que você tem mais dificuldade. Pronto? Agora, compartilha esse link lá naqueles grupos. No grupo do cursinho, joga lá no grupo de estudos da tua escola, aquela galera que está precisando daquele boom para melhorar as notas. Pronto. Compartilhou? Deu a moral para nós? Então se prepara que a brincadeira vai começar logo depois da vinheta. Simbora! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física. Agora, para começar, nessa aula a gente vai discutir um tema bem relevante, que é o ciclo de Carnot. Você sabia que um cara chamado Sadi Carnot bolou uma coisa chamada ciclo? O que é isso? Onde se encaixa isso? Como isso pode ser abordado dentro de questões? Muito bem, prepare seu papel, prepare a sua caneta, nossa aula vai começar agora. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos para a nossa aula. Olha só, meus amores, dentro do contexto da primeira e da segunda lei da termodinâmica, a gente entendeu o quê? Primeira lei da termodinâmica vai falar da conservação da energia. Ela não pode simplesmente aparecer nem desaparecer durante um processo termodinâmico. A segunda lei nos traz uma restrição, quer dizer que as máquinas que operam em ciclo, elas não conseguem render 100%. Elas sempre terá um aumento da entropia, sempre haverá uma perda de energia. Mas aí surge esse cara chamado Sadi Carnot que vai nos propor a seguinte reflexão. E qual seria o percentual máximo que se poderia chegar com uma máquina térmica? E se você está pensando que máquina térmica é uma coisa do passado, você está redondamente enganado ou enganada. Por quê? Máquina térmica é exageradamente presente no nosso cotidiano. Por quê? Olha o exemplo dos carros, das motos, dos caminhões, dos ônibus, dos aviões, helicópteros e da maioria dos meios de transportes. Todos eles usam motores a combustão. Peraí, todos não, a maioria. Estamos começando a migrar para os meios elétricos, carros e motos elétricas, patinetes elétricos, mas ainda é uma minoria, quase sem expressão. Mas a grande massa é em torno dos motores a combustão. E eles são nada mais, nada menos que máquinas térmicas. A função é usar o combustível para produzir calor e o calor para produzir energia mecânica. Mas e qual é o percentual de rendimento, já que não dá para chegar a 100%? Vamos então conhecer o ciclo de Carnot. Olha aqui na tela, esse material que você está acompanhando agora, ele é um material que eu utilizo nas minhas aulas presenciais ou online. Então isso aqui é a minha apostila, por isso que está escrito ali módulo 11. Ela é a continuação da aula anterior, que foi a primeira parte da segunda lei da termodinâmica. Beleza? Vamos lá. O que é que Carnot propõe? Chama-se de ciclo de Carnot uma sequência de processos termodinâmicos sofridos por um gás que lhe proporcionará o maior rendimento possível entre duas temperaturas. O ciclo de Carnot é composto por duas transformações adiabáticas de modo alternado com duas transformações isotérmicas. E, professor, o senhor falou, eu não entendi. Então, se prepare que você vai começar a entender tudo agora. Bom, se a máquina ela é térmica, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar um gás, confinar esse gás dentro de algo que parece uma seringa, e quando esse gás ele se expandir, ele empurra a seringa, e quando ele se contrair, ele traz a seringa de volta, né? Aquele êmbolo, a parte que se mexe da seringa, o bracinho dela lá. Também chamado pelas pessoas que gostam de mecânica de automóveis de biela. Muito bem. Esse gás ele vai fazer movimentos repetitivos, assim como se fosse a perna de alguém pedalando uma bicicleta, que é um movimento repetitivo. Então imagine que no lugar da canela dessa pessoa, no lugar da perna da pessoa,
tivéssemos essa tal seringa gigante que nós passaremos a chamar de cilindro. Dentro desse cilindro nós temos uma parte que sobe e desce que lembra muito aquela partezinha de borracha da seringa. Nós chamaremos de pistão. Então toda vez que o gás se expande, ele empurra o pistão para baixo, o pistão leva o mecanismo que pedala a nossa bicicleta. Conseguiu mentalizar isso? Pois então, nem precisa se preocupar com a engenharia por trás. Aqui o que importa é você entender que é algo que se repete em ciclos. O gás tem que se expandir e contrair, se expandir e contrair. Quando ele receber o calor, realizará o trabalho, ou seja, ele irá se expandir. Quando ele se contrair, significa dizer que o gás não realizou o trabalho, mas o trabalho foi realizado sobre esse gás. E como a gente fazer com que esse processo aconteça de modo econômico, com o mínimo de energia envolvido no processo para, enfim, aumentar o rendimento, tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Existem 4 formas de transformações com gases, pelo menos 4 das que a gente mais conhece, aquelas que estão presentes no nosso ensino médio. Vamos relembrá-las aqui. Eu vou fazer uma listinha aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha e vamos marcar qual é o primeiro processo. Caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Vamos lá. Primeiro processo que a gente estuda no ensino médio chama-se transformação isotérmica. O que é que significa uma transformação isotérmica? Bom, é aquela transformação que não há alteração nos valores da temperatura. O gás se expande ou se contrai sem variar a temperatura. Trazendo esse conceito para dentro da análise da primeira lei da termodinâmica, o trabalho ele é calor menos a variação da energia interna. Só que a variação da energia interna é quem? Variação da energia interna é a variação de temperatura. Só que a transformação não é isotérmica, então a gente está dizendo que não vai ter variação de temperatura e, consequentemente, não terá variação na energia interna. Em outras palavras, resumindo, o trabalho que a máquina vai produzir corresponde ao calor. Pera, professor, isso aí conflitou com o que o senhor falou na aula anterior, que as máquinas não conseguem transformar o calor integralmente em trabalho. É verdade? É verdade, sim. Não dá para isso acontecer. Isso aqui seria o limite da perfeição. Por isso que a gente está discutindo qual é o máximo que se poderia, a conjugação do verbo, se poderia chegar, tá bom? Vamos passar um marca-texto aqui, vamos destacar essa informação, ela é extremamente relevante para a gente, tá bom? Agora vamos para o segundo tipo de transformação importante aqui. O segundo tipo aqui, a gente tem a transformação, aqui ó, item 2, nessa aqui nós vamos falar da transformação isocórica, tá bom? Isocórica. A transformação isocórica, ela tem como característica que o volume é constante. Só que aí tem um detalhe. Se o volume é constante, então essa coisa não se expande nem se contrai. Logo, essa transformação não realiza trabalho, porque para ter um trabalho tem que ter um movimento mecânico, ele tem que se expandir, não é? Então, já que não tem variação de volume, não tem trabalho. Isso é uma consequência da não existência da variação de volume. Então, essa transformação isocórica, tem um acento agudo aqui no A, essa transformação ela não é relevante para uma máquina. Não é interessante que o gás passe por transformações isocóricas, porque são transformações que exigem calor envolvido no processo, mas que esse calor vai ser convertido integralmente em aquecimento. Olha como ficaria a primeira lei. Se trabalho é igual a calor menos ΔU, e nesse processo não existe trabalho, esse ΔU vem para cá positivo, e todo o calor que a máquina recebeu converteu-se integralmente em variação da energia interna. Ele aqueceu sem expandir, sem realizar trabalho. Então essa segunda transformação, ela não é útil para uma máquina. Evite construir máquinas com transformações isocóricas. Agora vamos para o terceiro tipo de transformação, que é a transformação deixa eu ver aqui, vamos começar aqui com a isobárica. Isobárica. A transformação isobárica significa dizer que a pressão é constante. E o que é que significa dizer que a pressão é constante? Significa apenas dizer que você pode calcular o trabalho fazendo o valor dessa pressão constante vezes a variação de volume. Ou seja, existe trabalho. Só que isso não elimina o fato de existir um ΔU. Ou seja, continua havendo sim um desperdício de energia.
Então, se eu quero uma máquina bem eficiente, eu devo evitar os ΔU, os desperdícios de energia, os aquecimentos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos evitar que a nossa máquina térmica utilize esse processo de transformação também. Aí vem o quarto tipo de transformação. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ops. Aqui, vamos subir aqui um pouquinho. Se você já anotou, ótimo. Então, vamos lá. Se não anotou, é só voltar, né? Muito bem. A transformação da vez agora é adiabática. Deixa eu ver aqui, ó. Adiabática. Essa palavra adiabática. Pronto. Essa expressão adiabática é para dizer que o processo não tem trocas de calor, certo? Ele não precisa de calor para acontecer. Por quê? Porque são processos que são muito rápidos, então não dá tempo a ver o fluxo de calor. Por exemplo, imagine um gás confinado dentro de um spray aerosol, o gás do desodorante. Ele está confinado em um ambiente de alta pressão e num ambiente de um volume muito pequeno. Quando você aperta o botãozinho da válvula, esse gás sai e ao estar do lado de fora, ele está praticamente instantaneamente em um ambiente de baixa pressão e em um ambiente de um volume muito grande. Isso é uma transformação adiabática. O gás saiu das condições que estava e foi para outras condições, mas isso foi tão rápido que não envolveu trocas de calor. Só que quando o gás se expande de forma adiabática, ele cai a temperatura drasticamente. E quando ele é comprimido de forma adiabática, ele aumenta a temperatura mesmo sem envolver calor no processo. Se você está com dificuldade de entender mais sobre essas transformações, eu aconselho você voltar nessa mesma playlist. Tem algumas aulinhas para trás, onde você vai ter aula especificamente sobre essas transformações, onde eu vou lhe explicar mais detalhadamente as características de uma transformação adiabática. Para essa aula de agora, o que você precisa saber é que ela acontece expandindo ou contraindo um gás sem a necessidade de envolver calor. Então, significa dizer que a nossa primeira lei da termodinâmica seria calor menos ΔU, nós teríamos o calor zerado, então o trabalho seria provocado pela variação da energia interna, ou a variação da energia interna provocaria um trabalho. Sacou? Não envolvi calor. Olha que interessante essa quarta transformação. Deixa eu voltar aqui, enquadrar todas para você visualizar. Observe que as que são mais interessantes aqui para a gente são essa que eu já destaquei lá em cima, né? E essa última agora que eu estou destacando para você aqui embaixo. Por quê? Porque são as únicas que conseguem produzir trabalho com o mínimo de calor. Eu só vou gastar calor no processo isotérmico. No processo adiabático eu consigo ainda realizar um trabalho sem a necessidade de envolver calor. É claro que o que Carnot fez não foi projetar uma máquina, falando do ponto de vista da engenharia, da construção de uma máquina, mas ele bolou um esquema. Ele disse assim, olha, engenheiros, vão produzir máquinas, busquem fazê-las de algum modo em que ela envolva apenas transformações isotérmicas e transformações adiabáticas, vocês conseguirão o melhor rendimento possível. E aí, como é que ele chega nisso? Olha para esse gráfico que eu te apresento agora. Esse gráfico são as duas transformações que a gente mencionou, só que repetidas vezes, então dá um total de 4 transformações. Nessa primeira parte que vai da letra A para a letra B, deixa eu pegar aqui a caneta de volta, pegar uma canetinha aqui laranja, olha, nesse processo que vai da letra A para a letra B, o que é que esse gráfico está nos apresentando? Ele está apresentando que o volume, olha onde era o volume, certo? O volume estava aqui, ó, e o volume se expandiu daqui para cá, ó. Então, de A para B, houve uma expansão volumétrica, houve uma realização de trabalho. Então, nós temos um processo que houve realização de trabalho de forma isotérmica. A temperatura em A é a mesma temperatura em B. Olha a curva da temperatura 1, que é a temperatura maior, a temperatura da fonte quente. Sacou? Muito bem, ele não mudou a temperatura, isso teoricamente. Só que se eu estou falando de um trabalho que foi positivo, o calor também é positivo, percebe? Que nessa expressão aqui em cima, tá vendo aqui, ó, tá destacando aqui? Pronto, essa expressão aqui em cima mostra que o trabalho e o calor apresentam o mesmo tipo de sinal. Então, quando o trabalho foi de expansão, houve um trabalho positivo. Então, o calor é positivo. E o que é que significa calor positivo? Que esse gás recebeu calor. Sempre que o calor é positivo, o gás absorve calor. Ou seja, é justamente entre a etapa AB
entre os pontos A e B desse gráfico, onde o calor está vindo da fonte quente para a máquina. Professor, a máquina é essa coisa verde? Não, isso é só um gráfico que está representando o que acontece com essas grandezas. Combinado? Muito bem. Então entendemos que de A para B, entre o ponto A e o ponto B, o gás absorveu o calor de forma isotérmica e realizou o trabalho com o mínimo de desperdício, supondo que ele não teve nenhum desperdício, tá bom? Agora vamos para cá. Deixa eu dar uma limpada agora nesses riscos que eu fiz aqui por cima. E vamos analisar agora a transformação BC, da letra B para a letra C. Essa transformação precisa acontecer para quê? Para que a temperatura do gás caia e ele seja comprimido. Das aulas de cálculo do trabalho termodinâmico, lá na aula da primeira lei da termodinâmica, você aprendeu que o trabalho é calculado como a área que fica abaixo dessa linha que representa a transformação, ou seja, o trabalho estaria aqui, ó, e essa área aqui embaixo é a área que representa o trabalho de B para C, certo? Só que você percebe que é um ciclo, ou seja, a figura tem que voltar para o ponto de onde começou. Começou aqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá, ela tem que voltar para fechar um ciclo. Isso quer dizer que na ida ela realiza um trabalho positivo e na volta um trabalho negativo. O saldo desse trabalho é justamente o trabalho que a máquina efetivamente realizou ao final de cada ciclo. Então eu preciso que nesse gráfico o trabalho negativo seja o mais baixo possível. Eu preciso que essa área da volta seja muito pequena. Por isso que a gente precisa baixar a temperatura desse gás para que ele venha para uma temperatura mais baixa e a área da volta se torne aqui embaixo, essa partezinha aqui embaixo, essa área da volta aqui, ó, se torne uma área pequenininha, menor. E aí você vai estar representando uma situação de o mínimo de perda possível. Quanto mais baixo, melhor. E, professor, qual seria a situação perfeita? O perfeito é que a gente conseguisse levar até o zero absoluto, né? Que não vai acontecer justamente pelas limitações da segunda lei da termodinâmica. Vamos então voltar para a nossa análise do ponto BC, na transformação BC. Essa transformação eu quero que baixe a temperatura. Então eu posso fazer uma transformação que libera calor. Só que liberar calor quer dizer perder calor. E aí eu tenho uma outra saída, que é usar a transformação adiabática. Quando a gente usa uma transformação adiabática, o trabalho tem o sinal invertido quando comparado com o sinal da variação de temperatura, ou seja, da energia interna. Olha o que está acontecendo. Se a variação da energia interna é negativa, houve um resfriamento. E ao mesmo tempo houve um trabalho positivo. Olha que legal. Eu consegui baixar a temperatura e de brinde eu ainda ganhei um pouco mais de trabalho, porque o gás se expandiu um pouco mais. Então eu preciso que nessa etapa de B para C, eu reduza a temperatura, expandindo o gás e realizando um pouquinho de trabalho. Então o trabalho foi positivo de A para B e de B para C, mas somente na etapa AB ele recebeu calor. BC foi adiabático, não envolve calor no processo. Beleza? Agora, para voltar às condições iniciais, nós vamos contraí-lo, sem perder e sem, assim, com a menor perda possível. Só que agora o trabalho vai ser negativo. Quando o trabalho é negativo, o que é que tem que acontecer? Para o trabalho ser negativo, o calor tem que ser negativo, ou seja, eu vou perder um pouco desse calor que eu recebi. Então, ele vai reduzir fazendo o trabalho e ele vai liberar calor, porque calor negativo é calor liberado, jogado fora. Então, é na etapa da letra C para a letra D que vai ter uma liberação de calor. Por isso que eu coloquei aqui embaixo uma representação de que o calor está sendo perdido, está sendo lançado fora da máquina, ou seja, a fonte fria. E aí, para subir novamente para a condição inicial, o ideal é que eu contraia um pouco mais, ou seja, faça um pouco mais de trabalho negativo, só que aumentando a temperatura, a gente volta para mais uma transformação adiabática. Conclusão. Para que o ciclo chegue no melhor possível, eu vou precisar de 4 transformações. A primeira é uma isotérmica, seguida de uma adiabática, todas de expansão, e depois 2 contrações. Uma contração adiabática, uma contração isotérmica, seguida de uma adiabática, fechou o ciclo, que é o que a gente viu na figura. Fez sentido para você? Muito bem. Agora, quando Carnot descobre isso, inclusive está aqui anotadinho, o ideal é que você anote no seu material, ou faça um print da nossa tela. O que é que ele percebe? Vamos ler esse segundo parágrafo. Se
Se o ciclo se der no sentido horário, a máquina produz um trabalho positivo. O saldo da cada ciclo é um trabalho positivo. Por quê? Porque se a figura está no sentido horário, ó, o sentido horário, significa dizer que na ida o trabalho positivo vale mais que na volta, que é o trabalho negativo. Então você tem um saldo positivo de trabalho. Isso é uma máquina que está fazendo o quê? Produz trabalho. É um ciclo que sobra trabalho positivo. Isso é uma máquina térmica. E produz trabalho negativo quando o ciclo está no sentido anti-horário. Porque se está no sentido anti-horário, o que é que vai acontecer? A volta vai ser por cima, onde o valor é maior, a área da figura fica maior. Então você vai ter mais trabalho sendo perdido do que trabalho sendo ganho. Ou seja, essa máquina ela não está recebendo calor para produzir trabalho. Ela está tendo saldo negativo. Então o que é que está acontecendo? Ela está funcionando com o contrário. Ela está funcionando como um refrigerador. Pois é, o contrário de máquina térmica é refrigerador. O que é que o refrigerador faz? O ar-condicionado, a geladeira, o freezer, é tudo a mesma coisa, só muda a escala, a proporção. Mas o que eles vão fazer é, um motorzinho elétrico vai ativar uma peça chamada compressor. O compressor vai fazer um trabalho mecânico para comprimir os gases que estão circulando dentro das tubulações, e essas transformações vão fazer com que o calor seja retirado de uma fonte que já é fria para uma fonte que é quente. Ou seja, ele fará o calor andar de ré. Ele vai sair do frio para o quente. Então isso é um refrigerador. Ele tira calor da sala que já está fria e lança lá para fora, que seria o ambiente quente. Ou seja, é o contrário do que se espera de modo espontâneo. Mas isso é tema para outra aula, combinado? Muito bem. Segundo Carnot, as quantidades de calor trocadas elas são proporcionais às próprias temperaturas das fontes fria e quente. Esse desenvolvimento matemático não é relevante para você que quer fazer o Enem, certo? O que importa é que você entenda que se a temperatura 1 é alta, é porque a temperatura 1 também está alta. Temperatura 1, calor 1, certo? Tudo da fonte. O calor que vem da fonte quente é proporcional à temperatura de lá? Muito bem. Então, se a gente está falando que existe essa proporção, a gente pode fazer uma alteração, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pode fazer essa alteraçãozinha aqui, ó, no cálculo do rendimento. Agora, olha só, esse rendimento é uma exclusividade para o ciclo de Carnot. Se você conseguir se manter dentro do ciclo de Carnot, então o rendimento da sua máquina será calculado dessa forma. É claro que é uma conta de dividir, é muito simples, depois uma continha de menos e você desenrola isso. Só que o mais importante é você perceber o que é que deve acontecer com essas temperaturas para que a gente tenha mais rendimento. Ora, o rendimento é o resultado de uma conta de menos. Essa fração tem que ter o menor valor possível para que sobre o máximo de rendimento. 1 é 100%, né? Então, se aqui desse lado essa fração for 0,2, o N vai ser 0,8, mas se esse número aqui, ó, ele mudar de 0,2 para um 0,6, só vai sobrar 0,4 de rendimento. Então, o que é que eu preciso para a minha máquina ter muito rendimento? Eu preciso que essa fração seja representada por um número muito pequeno. O que é que a gente faz para uma fração ter um resultado bem pequeno? Vamos dar uma limpada aqui para organizar aqui os rascunhos. Para que essa fração tenha um resultado bem pequeno, eu preciso que o número que está embaixo seja um número muito alto e o número que está em cima seja um número muito pequeno. O número de baixo é o T1, ou seja, é a temperatura que vem da fonte quente. E o T2 é a temperatura que vem da fonte, é a temperatura que representa a fonte fria. Ou seja, eu preciso que a fonte fria seja a mais fria possível e que a fonte quente seja o mais quente possível. Então, sempre para que o rendimento melhore, eu preciso fazer com que a fonte quente seja muito mais quente e a fonte fria seja muito mais fria. Quanto maior essa diferença, melhor. Agora, se por um acaso a fonte quente e a fonte fria tiver a mesma temperatura, aí você vai ter ele dividido por ele mesmo. Aí essa fração vai dar 1. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, essa máquina não rende. A máquina não vai funcionar se ela tiver entre duas temperaturas iguais. Você viu aí como é que funciona o tal ciclo de Carnot? É uma teoria que serve como orientação, como um norte, uma bússola, para dizer para os engenheiros atrás de que ele deve seguir. Ele tem que mirar onde para a sua máquina chegar mais próxima da perfeição. A melhor máquina que se pode chegar é a de Carnot. E ainda assim, nem está perto dos 100%.
Agora fique atento, porque a aula não acabou, ela tem mais coisas vindo por aí nas nossas próximas aulas. Então se inscreva no canal, ative o joinha e fique muito atento que tem muita coisa legal vindo nas próximas aulas. Um forte abraço, um cheiro e até breve!